Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco através dessa palavra. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração? Vamos lá, vamos seguir firmes até o final. Que Deus abençoe você poderosamente. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 18, a partir do verso 15, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão. Ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Glória a Deus, irmãos. O cenário aqui é o julgamento mais injusto que já aconteceu até hoje do Senhor Jesus, o nosso Senhor e também nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E esse momento é o momento que começa aquilo que é chamado de a negação de Pedro, que foi profetizado pelo próprio Mestre tempos antes, a qual Pedro, num ímpeto da forma dele bastante intempestivo, declara que morreria no lugar do Senhor Jesus. E ele fala: ainda hoje me negará 3 vezes. E Pedro passou por um processo que conduziu ele justamente a vir a ser o líder da igreja. E pensando nessas coisas, pensando em tudo isso, porque muitas vezes, irmãos, nós negamos Jesus quando nós negamos o propósito, negamos Jesus quando negamos a palavra, negamos Jesus quando pecamos, negamos Jesus quando desobedecemos, negamos Jesus quando tratamos ele como um homem comum. Negamos Jesus de várias formas, eu poderia citar infinidades. Mas eu creio que o próprio Espírito Santo vai se incumbir de nos levar justamente ao lugar que precisa ser levado. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra começa dizendo, no versículo 15 do capítulo 18: Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo provavelmente é o próprio apóstolo João, a qual ele se relata como amado. Foi com Jesus até o final. E eu quero te dizer, meu irmão, eu quero começar falando justamente sobre isso. Aqui, nesse momento, eles estavam dispostos a ir até o fim. Então vá com Jesus até o fim. E a ministração, eu creio que ela já poderia acabar por aqui, irmão, porque seria um momento de vitória. Por quê? Porque quem vai com Jesus até o final experimenta glória. Quem vai com Jesus até o final experimenta promessa cumprida. Quem vai com Jesus até o fim é salvo. Quem vai com Jesus até o fim tem recompensa, vivencia milagres e experiências sobrenaturais. E muitas vezes é lá no final. Ele apresenta a promessa no começo, mas é no final que ele cumpre aquilo. E muitas vezes ele não nos fala tudo o que acontecerá no meio do caminho, mas vá com Jesus até o final. Mateus capítulo 24, versículo 13 fala: mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E a palavra diz: esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. João entrou, meu irmão, Pedro ficou. E eu vou chegar lá no caso de Pedro, mas por que João entrou? Porque ele tinha relações, ele tinha conhecido o sumo sacerdote. E conhecimento, meu irmão, conhecimento concede permissões a nós. E eu quero levar aqui o conhecimento ao lado, sabe, abrangente, não só pessoas, irmão, conhecimento em geral. Ele concede acesso a nós. Uma pessoa, por exemplo, que estuda e passa na faculdade,
ela adquiriu aquele acesso justamente porque ela estudou. Agora, o conhecimento e a sabedoria é fruto de nosso próprio esforço, irmãos. Eu me esforcei, logicamente, o Espírito Santo fala através de vocês, mas eu me esforcei para estudar a palavra. É algo que vem justamente do nosso esforço. Esse é o sacrifício que tanto falamos. Logicamente, irmãos, a revelação, e eu me atenho aqui muito a isso, porque uma pregação que me toca, irmão, eu gosto de ver pregações que revelam aquilo, sabe? Que tocam no profundo da nossa alma e que nós sabemos que é Deus falando com nós. E essa é uma ação que somente o Espírito Santo pode ter por meio da ministração do mensageiro. Mas a sabedoria e o conhecimento, elas geram acesso. Por exemplo, eu só posso ser um pregador se eu estudar a palavra, se eu me dedicar. Não tem como ser diferente disso. Então o conhecimento, ele gera acesso. O conhecimento de pessoas abre portas, como abriu para João. João entrou e Pedro ficou. O conhecimento, ele gera justamente essa permissão, de modo que lhe permitiram entrar. De modo que lhe permitiram entrar, irmãos. Então muitas vezes nós, às vezes, até recebemos uma promessa, mas pela falta do conhecimento, não nos é permitida chegar no lugar da promessa. Oséias 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos perecem na caminhada por causa disso, irmãos. E olha o que fala em Provérbios 24, versículo 3 e 4. Com a sabedoria se constrói a casa, e com prudência ela se consolida. Ou seja, com a sabedoria, ou seja, com aquilo que vem antes de gerações, por exemplo, questão dos arquitetos, dos engenheiros, se constrói a casa, e com prudência se consolida ela, ou seja, ela fica firme. Agora, conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Vocês percebem que é o conhecimento que abre as portas para que as riquezas entrem ao nosso coração? Até porque a sabedoria para lidar e o conhecimento de como lidar com o dinheiro não nos deixa maltratar justamente essas riquezas e dar à família tudo o que necessitamos. Então o conhecimento, ele sempre vai gerar essas permissões, esses acessos a algumas coisas que nós não temos hoje. É necessário preparo. Olha, percebemos aqui, irmão, porque olha o que fala. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Pedro não conhecia ninguém. Pedro não pôde entrar. Então Pedro não estava vendo o que estava acontecendo com Jesus. Por quê? Ele ficou do lado de fora. Então Pedro foi impedido temporariamente, naquele momento, de entrar e ver o que acontecia com Jesus, ou seja, de seguir ele. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento, ele não tinha os contatos, ele talvez ele tivesse dificuldades relacionais, talvez ele tivesse dificuldades, meu irmão, com os próprios fariseus, mas a verdade é que aquele conhecimento é uma visão, irmão. O conhecimento é uma visão. O conhecimento nos permite enxergar mais longe. O conhecimento nos permite acessar algumas coisas que nós não víamos antes. Nós não víamos antes, irmão. E ali nós vemos Pedro sofrendo por causa disso. Meu irmão, quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar? Quantas vezes, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, pela falta de vivências, pela falta daquilo que é chamado hoje de... como que é chamado o tráfico? Agora me subiu, irmão. O tráfico de influências, mas é o verdadeiro tráfico de influências, o que é muito feito na política, irmãos. E nós precisamos nos relacionar. Permitiu que Pedro fosse, fez com que Pedro fosse impedido, gerou um impedimento para Pedro. Impedimento de visão, de chegar mais longe. Olha, Colossenses 2, versículo 2 e 3 fala: eis o que tenho pedido a Deus para vocês. Para a igreja de Colossos, Paulo pedindo que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, está falando de relação, e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção. E convicção é o que, irmão? É a fé, é a visão que nos leva além. E clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus agora finalmente é revelado, é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Vocês percebem, irmão, que sem experiência, sem os fortes laços de amor, sem
o amadurecimento entre irmãos, os laços relacionais, o plano misterioso de Deus continua sem revelação. Então precisamos dar um passo, irmão, além. Agora, o que aconteceu? A palavra fala assim, irmãos. A palavra diz o seguinte: então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. Irmãos, quem não consegue se relacionar, quem não tem conhecimento daquilo que precisa para executar, fica na dependência de homens. A falta de visão, irmão, gera dependência. A falta de visão, minha irmã, gera dependência. Precisamos ir além. A falta de visão gera dependência em pessoas. Sabe qual que é o problema de ter dependência em pessoas? Ter dependência no meu pai, na minha mãe, dependência no pastor, dependência do político. Sabe qual que é o problema? É que nós ficamos sujeitos a eles. Ou seja, debaixo de uma autoridade. Eu não estou aqui dizendo para desrespeitar ninguém, ser insubmisso, não. Não é isso, irmão. É porque as pessoas, elas carregam seus próprios traumas, as suas próprias feridas, ou as suas próprias crenças limitantes. E se nós estivermos sujeitos a uma pessoa assim, que no caso não era o de Pedro, que João estava disposto a seguir Jesus até o final, e nós vemos isso pela história contada, que bom que Deus colocou Pedro, mas nós ficaremos à mercê mesmo da sorte, daquilo que os outros carregam dentro do seu próprio coração? Consegue perceber? Consegue entender o que eu estou falando? Atos 5:29 diz que importa nos obedecer mais a Deus do que aos homens. O que quer dizer isso, irmão? A fé, ela é a obediência. E a fé por si só, ela é uma visão. Por quê? A fé em Hebreus 11:1 diz que ela é tão somente as coisas que nós esperamos, mas não conseguimos ver. É o firme fundamento das coisas que esperamos, mas não conseguimos ver. Mas você está falando que ela é visão, Arson. É uma visão de futuro. É uma visão que nos leva além. Inclusive, a promessa que nos dá força para continuar de pé, para continuar lutando. É a esperança de dias melhores, prometido pelo próprio Deus que não falha, pela própria canção viva. E isso é uma visão espiritual, é quem teve lá no futuro e voltou para contar para os outros. Nem todos conseguem enxergar pelos olhos da fé. E a fé, ela é obediência, porque muitas vezes nós precisaremos entrar em lugares como esses homens estão entrando agora, por exemplo. Agora, no versículo 17 fala, olha o que fala: a moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Irmão, então, muitas vezes, Deus até permite que a porta seja aberta, e a porta será aberta. Eu creio que a porta que você tanto bate, buscando com Deus, ela será aberta. Mas a nossa identidade será provada. Vocês percebem? Você é um dos discípulos. Conhecia como discípulo, Jesus já tinha chamado de filho. Então a identidade vai ser provada, irmão. A nossa identidade de adorador da caminhada, ela vai ser provada. Pedro vivia um momento de tensão. Pedro vivia um momento de muito medo. Eu não coloco a culpa em Pedro, não, irmãos. Ali era um iminente perigo de morte. Mas se Deus abriu aquela porta, é porque eu creio que ele era capaz já de resistir, embora não estivesse preparado. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Eu creio que você é capaz de resistir, embora em algumas situações talvez não esteja pronto. E não há problema, irmão. O problema é parar. Pedro não parou e por isso se tornou o líder da igreja. Judas negou e foi devolver as moedas para a religião. Por isso ele teve problema. Efésios 1:5 fala: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois era o seu propósito e a sua vontade. E a nossa identidade, irmão, está firmada em Cristo. A nossa identidade está firmada no Rei de Nazaré. Somos filhos do Rei. Mas e quando te perguntarem? E quando você sair da igreja? E quando te olharem? E quando nos olharem? Será que conseguirão enxergar em nós? E quando te perguntarem sobre a promessa?
Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o sim e o amém para todas as promessas. Você não estava esperando em Deus? Você não estava esperando em Deus, varão? Mas parece que no seu WhatsApp tem o telefone da Dalila, tem um Facebook, um Instagram estranho, a qual você mostra, a qual nós nos mostramos do pescoço para baixo para que ninguém nos reconheça. Não é verdade? E você, varoa? Olha, você está com o contato no WhatsApp do Gideão e os 300. Fala com um, fala com o outro. Entra no OnlyFans e pede Pix para mostrar para mostrar as lingeries que comprou nova, para sustentar a casa. E aí a nossa identidade nesse momento, irmão, ela é provada. Cremos em Deus, cremos nas promessas, mas muitas vezes acontecem situações. E no trabalho, quando houver uma facilitação, como é que vai ser? Quando tivermos uma chance de ganhar um dinheiro, mas que vai colocar em xeque a nossa identidade, e precisamos negar Jesus, nem que seja por um pouquinho, um segundinho, tem que aceitar um suborno, tem que abrir a porta na frente de pessoas, sabe, conceder favorecimento. Deus, ele é favorável àqueles que obedecem, mas ele não age com favoritismo. Atos 10, 34. Então, o que acontece, irmão? A falta de identificação com Cristo nos leva a um lugar, olha, fala assim, ele negou, como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se encontravam ao redor dela. Vocês percebem que tinha um lugar onde o inimigo estava instalado propositalmente, talvez não fosse ali, talvez fosse numa varanda, num pátio interior, já que tinha uma fogueira feita com carvão e provavelmente faria sujeira. Mas a verdade é que a falta de identificação nos colocará num lugar de oferta de migalhas do inimigo, irmão. De migalhas do inimigo. Quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós negamos quem nós somos, quando nós não confiamos no Mestre, quando nós não confiamos em Sua palavra, o inimigo vai estar ali prontinho, com uma fogueirinha para nos aquecer durante o frio. Porque a verdade é que negar Jesus, irmão, vai provocar em nosso coração um inverno rigoroso para nossa alma. Os invernos da alma. Quem já sentiu sabe do que eu estou falando. É terrível, não passa. Olha, é o que eu falei, irmãos. Porque é a falta de visão que provoca. Vocês percebem que é a falta de fé, a falta de visão espiritual que provoca isso tudo? Por quê? Porque ficou dependente ali agora de uma fogueira feita pelos inimigos. Os oficiais eram justamente os inimigos. Olha, Atos capítulo 3, versículo 2. Atos capítulo 3 conta a história de um paralítico que estava na porta formosa. Pedro e João estavam passando ali como era de costume para ir orar. O paralítico lhe pediu uma migalha. E eu gosto porque eles falam, nem prata nem ouro, o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus Cristo, ou seja, pela identidade do Mestre, levante-se e ande. Mas olha o que fala no capítulo 3, no verso 2, fala assim, quando eles se aproximaram, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo Formosa, como era seu costume, todos os dias. Então, quem não sabe a sua identidade, irmão, é colocado nos lugares para mendigar. Como, sabe, se acostuma, até rende alguma coisinha, né, dá um lucrinho, mas é migalha. É mendigar, nós não fomos chamados para isso, fomos chamados para viver coisas maiores. E a palavra fala, olha o que a palavra fala para partir para o final. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Por quê, irmão? Porque o estado de negação é propício para aceitar essas migalhas. Ele só colocou lá a fogueira. A fogueira estava lá, mas é do inimigo. Era dos guardas que estavam batendo. Enquanto isso, Jesus estava lá, sendo socado, Jesus estava sendo batido, sendo traído, sendo rejeitado, Pedro negando e se esquentando. O mestre sentindo frio, andando com as roupas de baixo na vergonha. Não é verdade? Então, o estado de negação, porque olha como a palavra fala, Pedro estava ali com eles.
Pedro não era um deles, irmão. Muitas vezes nós vamos aceitar, sabe, andar com pessoas porque negamos a nossa identidade, é um estado. E Deus não nos chamou para estar na igreja, Deus não nos chamou para estar abençoados, Deus não nos chamou para estar indo para o céu, Deus nos chamou para ser, irmão. É muito mais profundo. O evangelho é um estilo de vida. Olha, Lucas capítulo 9, versículo 23. Que estilo de vida é esse, irmão Arson? Então ele disse a todos: Jesus, aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar a sua cruz a cada dia e me acompanhar. Quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. Era o que Pedro estava fazendo. Estava tentando salvar por causa do medo. Não queria se parecer com o mestre. Afinal, o mestre estava sendo açoitado e sendo condenado. Agora, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Percebe? Então, às vezes, vai ser preciso perder para ganhar. Às vezes, vai ser preciso se perder para se encontrar. E, às vezes, vai ser preciso cair para se levantar. Porque só se levanta quem caiu. Só encontra o caminho quem se perdeu. Agora, eu sei que eu estou pregando para muitos, irmão, que desejam vencer. E qual que é, Alisson, um segredo? Irmão, a postura, sempre do lado da palavra, sempre do lado de Jesus, sempre do lado da palavra encarnada, sempre na estrada, na visão espiritual, fé na promessa. É a promessa que purifica o nosso coração e gera salvação. A postura é a mesma e ela permanecerá. A postura é a mesma e ela permanecerá. Eu separei aqui, tem 7 igrejas, a qual o Senhor Jesus ele fala ao que vencer, porque é ao que vencer, irmão, a qual ele dará recompensas. E todas essas igrejas, tirando a 6ª igreja que era de Filadélfia, ele tinha alguma coisa contra essas igrejas. Mas eu separei aqui a igreja, irmão, se eu não me engano é a de Tiatira. Só um minutinho que o meu que travou aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, irmão. Olha, essa é a igreja de Tiatira. No versículo 26, quando ele dá todo o resumo e ele fala o seguinte para a igreja, ele fala assim, ó: a cada um de vocês que continuar fazendo as coisas que me agradam até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ela governará com a vara de ferro, e serão esmigalhadas como um vaso de barro, quando é quebrado em pedaços. Eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também darei a vocês a estrela da manhã. Mas por que eu separei essa igreja, irmão? Porque ela tinha justamente resistido, sabe, a algumas tentações na questão de se vender, na questão da negação. Ela não quis se prostrar, sabe, a uma aflição. E ali é justamente uma igreja que estava sendo contaminada pelo espírito de Jezabel. E eles denunciaram, mas eles tinham aceitado alguns nicolaítas, um ensino falso, contaminar aqueles que eram menos influentes. Então por isso eu trouxe. Por quê? Porque Deus nos quer dar autoridade. Deus nos quer dar justamente a estrela da manhã, ou seja, aquilo que é o amanhecer na nossa vida. Pedro estava vivendo o inverno da alma e ele chegou no final, irmão, permaneceu, mas negou naquele momento. E nós podemos vivenciar momentos, sabe, de extrema intimidade com o Senhor e de extrema autoridade sobre tudo aquilo que tenta nos parar, justamente para que nós venhamos a vencer e assim quebrar ciclos repetitivos em nossa vida. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que viram que a sua casa, por gerações e gerações, vive a mesma coisa. É aquilo que muito se chama na igreja de maldição hereditária. Isso é real. A palavra traz isso. Se a pessoa que foi levantada como valente da casa não aceitar ser a porta da salvação para que Jesus entre e destrone o inferno, provavelmente viverá. E viverá nas famílias posteriores, irmão. Não estou querendo aqui maldiçoar ninguém, ser profeta do caos. Estou trazendo uma realidade da palavra.
Ó, Abraão foi mentiroso, e Isaac foi mentiroso, e Jacó também agiu na mentira. Nós percebemos isso nos patriarcas. Então, temos que lutar. Somos nós que fomos chamados, e a postura ela é a mesma, e não permanecerá. O Senhor quer dar autoridade, derramar autoridade para que as pessoas venham vencer e assim romper com ciclos repetitivos. E saiba que depois de tudo, depois desse processo, o Cordeiro Santo, ao que vencer, tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.